Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se você está vindo do vídeo onde eu compartilho a minha experiência de leitura do livro Dom Casmurro, seja bem-vindo. Agora, se você chegou aqui por alguma indicação, sugiro que você assista ao outro vídeo onde eu conto a minha experiência da leitura do livro e depois venha aqui para saber a minha opinião sobre essa grande dúvida literária de se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E a minha sentença é: Capitu não traiu Bentinho. E agora eu vou tecer os meus argumentos para chegar a essa conclusão. Esse livro ele foi narrado pelo Bentinho. Ele é o personagem principal e narrador dessa história. Então todos os relatos são do ponto de vista dele. O que chega a ser interessante, por quê? Porque dá uma coerência aos personagens do começo ao fim. Isso pode parecer um pouco tendencioso, mas para mim foi importante saber que tudo se passa do ponto de vista dele, que eu acho que se tivesse mais pontos de vista poderiam surgir mais dúvidas. Uma coisa que é bem clara é que Bentinho era uma pessoa muito sonhadora, então assim, a imaginação dele era muito fértil. Tem uma parte no começo do livro que eu acho engraçada, que ele tá ali pensando como que o imperador ia conversar com a mãe dele a ponto dele não poder ir mais para o seminário, e daí eu leio tudo aquilo achando que tinha acontecido, depois ele sai do sonho dele e segue a vida, e eu falo assim, caraca, velho, como é que pode uma pessoa viver imaginando coisas acontecendo e serem tão claras para ele mesmo, e isso não passar apenas de uma imaginação. Então Bentinho era essa pessoa, desde a sua infância era alguém que sonhava muito, imaginava os diálogos, imaginava as cenas, imaginava tudo, e na hora de viver nada daquilo acontecia. Então Bentinho ele tinha uma mente bem fértil. Bentinho e Capitu eles se conheciam, eram vizinhos assim, e eles se gostavam desde criança. O próprio Bentinho falava que eles se amavam. Entretanto, nem sempre precisava ter as palavras sendo ditas, assim, eu te amo e tal. Muitas vezes, para Bentinho, apenas ficar junto já valia a pena. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou esquecidas. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair. Tornavam ao coração caladas como vinho. Então Bentinho e Capitu eles tinham esses momentos, não era nenhum namoro explícito, era tudo muito escondido, e assim eles foram levando esse relacionamento. Capitu era uma menina muito esperta, simpática, comunicativa, bem diferente do jeito de Bentinho. Ela também era uma pessoa muito mais resolvida e tinha muito mais atitude do que ele. E em vários momentos do livro a gente vai ver ela tomando a dianteira na relação, seja para dar um beijo, seja para pegar na mão ou até mesmo tomar algumas decisões importantes. Então Capitu ela era muito mais ativa, Bentinho muito mais quieto, mais reflexivo e às vezes agia só no ímpeto da emoção. Uma coisa é certa, Bentinho era apaixonadíssimo por Capitu, ele era deslumbrado nela. E também uma outra coisa que é muito clara é que ele era muito ciumento até dizer chega. Ele assume isso em diversos momentos do livro e deixa muito claro o quanto ele é ciumento. Capitu sabe desse ciúme de Bentinho e ela toma algumas decisões para evitar mais ciúmes nele. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo, não me ia me esperar à janela para não espertar meus ciúmes. Mas quando eu subia, via do alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Por Capitu, Bentinho ele mudava as suas atitudes, então ele tinha um jeito de ser, mas se tivesse Capitu no meio, ele agia de uma forma completamente diferente do que era comum para ele. Um exemplo muito claro que temos é ali na adolescência, quando os dois estão meio que planejando o futuro. Bentinho ele já está ciente de que vai para o seminário, que eles vão ficar separados, estava tudo certo, que eles não iam ficar mais juntos e tal, e ele pede para que Capitu jure duas coisas para ele. A primeira, de que ela vai sempre se confessar com ele. Capitu facilmente aceita esse juramento. E a segunda que Bentinho pede para ela jurar é que ele iria realizar o casamento dela. Ela vai e fala assim que o casamento talvez seria difícil porque ele ia demorar muito para virar padre, mas ela falou assim que o primeiro filho ele iria batizar. Aquilo deixou Bentinho transtornado a ponto dele sair daquela ideia e hipótese de que ele viria padre e pedir para ela jurar uma outra coisa. Então Bentinho disse o seguinte: não, exclamei de repente. Não que ela pergunta. Não há de ser assim, continuei. Você jura,
jura uma coisa que só há de casar comigo? Capitu não hesitou de jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você se case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você se lembrar de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, Capitu, juro por nosso Senhor Deus que só me casarei com você. Basta isso? Devia bastar, disse ela, e eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura, mas juremos por outro modo, juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Então, por Capitu, Bentinho ele desistiu dessa ideia de virar padre só porque ouviu falar dela de batizar um filho e ele falou assim, nós vamos casar independente de qualquer coisa. Bentinho ele saiu daquele plano de uma vida eclesiástica e decidiu casar com Capitu só porque ele ouviu falar de um filho que não seria o dele. Ainda assim, Bentinho ele teve que ir para o seminário e Capitu ficou na cidade e ela, de todas as suas formas, cumprindo o seu compromisso que eles juraram. Bentinho lá também só pensando e sonhando nessa possibilidade deles casarem e ficarem juntos para sempre. Ele não sabia como isso iria acontecer, mas para ele isso era um fato. Só que lá no seminário, de vez em quando, ele conversava com o agregado da casa da mãe dele, o José Dias, e numa dessas conversas, José Dias disse que Capitu estava feliz, estava alegre, e Bentinho, só de ouvir falar que ela estava feliz lá, ele já ficou totalmente transtornado, porque ele estava triste de estar longe dela e achou que ela estava feliz, estava vivendo bem, e aquilo ali deixou ele muito, muito triste mesmo. No fim de semana que ele foi para a cidade visitar a mãe dele, ele foi conversar com Capitu e olha só o que Capitu disse para ele. Capitu se fez muito séria e perguntou-me como é que eu queria que eu me portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias em casa dela foram tão tristes como os meus. Podia indagá-los do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer por palavras encobertas que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas trabalhariam de separar-nos mais e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que havemos de nos casar um com o outro. Capitu sempre se manteve firme a essa ideia de ser fiel a Bentinho, custe o que custar. Mas Bentinho, por qualquer mínima atitude de Capitu, já fomentava os vários pensamentos que ele tinha de ciúmes dela, e isso fazia com que ele imaginasse coisas que só existiam dentro da cabeça dele. Lá no seminário, Bentinho ele faz amizade com um outro seminarista chamado Escobar, que é um rapaz bonito, inteligente, muito gente boa, e assim eles fazem uma amizade muito íntima. Eles passam muito tempo juntos, conversam, dividem confidências, e isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais próximos. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi dizendo que não. Se era inveja, tanto pior para eles. Quebremo-lhes a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou minhas mãos escondidas com tal força que ainda dói os dedos. Bentinho gostava muito de Escobar e mais uma vez ele tem uma atitude quando existe a possibilidade de ficar longe ou afastado de alguém que ele gosta muito. Então quando Escobar fala assim, não, então acho melhor a gente diminuir um pouco a nossa amizade aqui, Bentinho ele fala, não, já que o pessoal está com inveja, vamos fazer eles terem mais inveja ainda, vamos ficar mais próximos, mais unidos e mais juntos. Então assim, eu acho que Bentinho ele gostava muito, mas muito mesmo de Escobar. Escobar ficou próximo da família de Bentinho. Em alguns fins de semana ele visitava a casa de Bentinho, então ele ficou amigo da mãe, do tio, da prima, do agregado, e todo mundo gostava de Escobar. Ele era uma pessoa muito sociável. Ele também era uma pessoa muito inteligente e foi por conta da sua estratégia é que eles saíram do seminário sem ter que cumprir
toda essa jornada e conclusão do curso de seminarista. O tempo passou, Escobar ele casou com Sancha, que era a melhor amiga de Capitu, e assim ele ficou mais próximo tanto de Bentinho quanto de Capitu. E ele chamava Capitu de cunhadinha. Bentinho ele casou com Capitu, então eles conseguiram cumprir aquele juramento. Os quatro eram muito amigos e frequentavam a casa uns dos outros. Escobar e Sancha tiveram uma filha primeiro, e Bentinho ele tinha muita vontade de ter um filho também. Porém, esse filho demorou muito tempo para vir. Nessa fase adulta ali de Bentinho, ele não detalha muitos fatos que levam a gente a imaginar que Capitu e Escobar tiveram um caso a ponto de ter essa traição. E o único momento que mostra uma certa falha de Escobar, o próprio Bentinho ele fala que nem isso é certeza. Ele comenta que surgiu um boato de Escobar ter tido um caso com uma atriz, mas o próprio Bentinho não tem certeza dessa informação. Depois de um certo tempo de casados, Bentinho e Capitu têm o seu desejado filho, e isso fez com que Bentinho ficasse muito feliz mesmo, a ponto de querer que Escobar fosse o padrinho do seu filho. Por questões familiares, isso não foi possível, mas para homenagear seu grande amigo, Bentinho coloca o nome de Ezequiel. Agora, se esse filho foi mesmo fruto de uma traição entre Capitu e Escobar, os dois estão dissimulando demais. Por mais que Capitu tenha passado por um período onde ela achava que a dissimulação seria importante para a convivência e relação com o Bentinho na sua adolescência, nesse caso específico não fazia muito sentido, até por conta das próprias atitudes dos dois, tanto de Escobar quanto de Capitu. Primeiro, Escobar, quando via as crianças ali crescendo um pouco mais, ele começou a brincar e sugerir que os dois filhos, tanto o filho de Bentinho quanto a filha deles, formassem um casal no futuro. Então olha só a cabeça dele, caso esse filho fosse dele mesmo. Então ele estava sugerindo que dois meio-irmãos se casassem. Para mim, isso não faz sentido nenhum. E o segundo ponto é que Capitu ela sempre reconheceu que Bentinho era muito ciumento. Então, se ela evitou fazer determinadas coisas para não promover o ciúme em Bentinho, e caso esse filho mesmo fosse de Escobar, será que ela iria sugerir algo a ponto de fomentar o ciúme em Bentinho? Eu acho que não. E tem um momento do livro que ela só comenta assim que os olhos de Ezequiel lembram o de Escobar. Se fosse mesmo um filho de uma traição, eu acho que ela guardaria muito essa informação a ponto de não levar nenhum pensamento de suspeita para Bentinho. O próprio Bentinho diz o seguinte: por falar nisso, é natural que me pergunte se, sendo antes tão ciumento dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia. A mais ínfima palavra, uma insistente qualquer, muita vez só indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror e desconfiança. A mente de Bentinho era fértil demais. Quando ele estava no seminário e ali conversando com Escobar, ele comentava e contava algumas histórias da sua irmã, e Bentinho ele se apaixonou apenas de ouvir aquelas histórias e cogitou a hipótese de casar com a irmã de Escobar. Não levou muito à frente esse pensamento porque ele lembrou do juramento que ele tinha com Capitu. Ele não conhecia a irmã de Escobar, apenas os relatos que Escobar falava. E mais uma outra ilustração dessa mente fértil de Bentinho. Então tem uma ocasião numa noite, lá numa confraternização, no jantar desses chiques da vida, ali em pé na janela, tá lá Bentinho e Escobar conversando, de olho pro mar. Depois dessa conversa, Escobar sai e Sancha chega perguntando o que Bentinho e Escobar estavam conversando. Bentinho fala que Escobar estava confidenciando para ele que ele estava com um plano e que não poderia contar naquele momento. E Sancha fala que aquele plano que Escobar ainda não pôde revelar nada mais era do que uma viagem para a Europa dali 2 anos. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam às expansões fraternais. Pareciam quentes e intimidativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar pensativo.
a noite era clara. Após esse momento, o próprio Bentinho ele tenta relembrar se em algum momento no passado ele teve algum outro olhar pela Sancha. E ele não encontra nada a não ser um episódio onde ele acha ela bonita. E ali ele começa a conjecturar essa empolgação de Sancha. Não fala nada, tipo assim, não tá nada claro, não tem nenhuma outra coisa, é apenas esse olhar que para ele não foi um olhar não fraternal, e sim com mais intenções. E ele fica com aquilo na cabeça, se culpando e pensando também nessas possibilidades. Então, assim, Bentinho, em algumas coisas, ele pegava aquilo ali, ó, fantasiava muito. Naquela mesma noite, por uma fatalidade, Escobar ele acaba falecendo, afogado no mar, e no velório é a gota d'água para todas as confusões e pensamentos de Bentinho. Por quê? Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo, fiquei a ver as delas. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Então Bentinho olha para aquela cena, vê Capitu olhando para o defunto, o Escobar, vê a viúva também ali em prantos, e ele consegue fazer a mesma associação. Então, assim, a mesma dor que a viúva está sentindo, o Capitu está sentindo, então se é a mesma dor, é o mesmo sentimento, se é o mesmo sentimento, é a mesma paixão, e pronto. E tá ali o prato cheio para ele ter essa conclusão de que Capitu amava Escobar. E tipo assim, eu não acho que ela não o amava. Pode sim ter aquele amor, um amor fraternal, também do mesmo jeito que Bentinho também tinha por Escobar. Eu acho que ele também ficou muito triste, muito chateado com a morte do seu grande amigo, porém a fantasia e essa questão do ciúme fez cegar um pouco os olhos a ponto dele começar a imaginar coisas da sua esposa, do mesmo jeito que na noite anterior ele tinha pensado coisas da própria Sancha. Então, assim, a cabeça de Bentinho imaginar coisas irreais é muito provável. Então, depois disso, para mim, Bentinho ficou louco mesmo, doido varrido de pedra. E para mim, essas são coisas dos ciúmes. Ficou cada vez mais louco que ele chegou à hipótese de cogitar a sua própria morte, já que ele não tinha mais jeito. Ezequiel era filho mesmo de Escobar, Capitu tinha traído ele, ele achou que nada mais resolveria a não ser a sua própria morte e planejou ela. E no momento que ele está ali para executar essa atitude, que é tomar uma xícara de chá envenenada, Ezequiel ele entra no gabinete e ele desiste de fazer aquilo e, para mim, olha a loucura de Bentinho. Ele cogita a hipótese de dar aquele veneno para o próprio filho, já que o filho não é dele, melhor que ele morra. Olha a cabeça de doido. Doido. Na hora que ele tá para dar aquela xícara de café, ele cai em si, desiste daquilo, o menino começa a chorar e gritar papai, papai, e ele fala assim, eu não sou seu pai. E aí Capitu entra. Capitu recompôs-se, disse ao filho que fosse embora e pediu que eu lhe explicasse. Não há nada que explicar, disse eu. Há tudo, não entendo as tuas lágrimas nem a de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que eu disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ela ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso, negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se tivera ouvido mal. Que não é meu filho, disse. Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu, tão naturais ambas que fariam duvidar as primeiras testemunhas de vista do nosso foro. Após alguns instantes, disse-me ela, só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão ciumento dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga. Continuou vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção?
Ande, Bentinho, fale, despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Que não se dizem só metade, mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa. O porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho, ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe que desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizesse por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e é tudo. Não disse tudo, mas pude aludir aos amores de Escobar sem proferir o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui, depois de um tom juntamente irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes. Se houvesse traição, provavelmente nesse momento de ira, chateação, separação iminente, Capitu teria soltado essa informação, jogado na cara de Bentinho e assumido mesmo que houve tal ato. Porém, isso não aconteceu. Essa loucura de Bentinho fez com que eles se separassem, mas não foi uma separação no papel. O que ele fez foi levar Capitu e Ezequiel para a Suíça e deixar eles morando lá na Europa. E enquanto isso, ele vivia sozinho no Rio de Janeiro. Então, para manter as aparências, ele viajava para a Europa uma vez por ano, dizendo que iria visitar eles, mas ficava lá em outros locais e voltava trazendo notícias falsas para compartilhar com os parentes. Enquanto eles viviam separados, eles trocavam algumas cartas. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas, a que respondi com brevidade e sequidão. As dela eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas, e para o fim saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei um ano depois, mas não a procurei, e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que lembravam dela queriam notícias, e as dava, como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular, isso mesmo, e enganar a opinião. Então Capitu, mesmo depois de toda essa situação, ela ainda mandava cartas sem ódio, afetuosas, saudosas e ainda pedindo que fosse ver. Então assim, Capitu, ela tinha um amor verdadeiro por Bentinho, ela amava ele de todo o seu coração. Então Capitu, ela morreu na Europa e após a morte dela, Ezequiel, já adulto, vai visitar Bentinho lá no Rio de Janeiro. Bentinho, ele vê aquela pessoa e, para mim, ele estava louco totalmente, viu o seu filho, a fisionomia completa de Escobar, até mesmo o sotaque, que para mim não faz sentido nenhum. Um cara que viveu o tempo inteiro no Rio de Janeiro, o outro que cresceu lá na Europa, falando uma língua totalmente diferente, ter o mesmo sotaque, mas cada doido com a sua mania. E só o fato dele achar que o Ezequiel adulto estava igualzinho o seu amigo Escobar da época de seminário não justifica essa possível traição. Por quê? Porque na época da adolescência ali, quando a própria Capitu estava começando a desenvolver seu corpo e ficando mais mocinha, o pai de Sancha comentou que ela estava igualzinha à mãe de Sancha na mesma época. E aquilo ali suscitou um certo ciúme de Bentinho, ele achou aquilo absurdo, mas ele olhou a foto da mãe de Sancha e viu Capitu e viu que existia uma certa semelhança. E as pessoas, elas podem ser parecidas sem ter parentesco. Quantas pessoas você já conhece que parecem com outras pessoas? Eu mesmo conheço diversas pessoas assim. E vira e mexe a gente olha e fala, nossa, essa pessoa parece com fulano, nossa, essa pessoa parece com o Beltrano, e eles não têm ligação sanguínea nenhuma. Então isso para mim não justifica esse fato de Bentinho achar que o Ezequiel estava igualzinho Escobar, que o Ezequiel é filho de Escobar. Bentinho, ele morreu sozinho, sem companhia do seu grande amor da vida, sem o filho que ele tanto esperava e vivendo uma vida às mínguas, não às mínguas, mas assim uma vida bem solitária e triste no Rio de Janeiro. Ele tinha tudo para ser feliz, porém os ciúmes de um defunto fez ele acabar com toda a sua vida. Essas foram as minhas considerações e os pontos que me levaram a acreditar que Capitu não traiu Bentinho. E você, concorda? Discorda? Tem outros pontos que passaram batido por mim e que
fazem também você acreditar que não houve traição? Ou quais são os pontos que você acredita que houve traição? Deixa aqui nos comentários para a gente poder trocar ideias também. Obrigado por assistir até aqui. Essa foi uma experiência literária que eu gostei bastante e quero ler outros clássicos também da literatura brasileira, porque essa tem sido uma experiência muito interessante. Se você também gosta desse tipo de livro, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais.